Oi para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo. Hoje a gente vai analisar Suíça e Argélia. A Suíça, que passou em primeiro lugar do seu grupo, enfrenta uma das melhores terceiras colocadas dessa Copa. Essa é a segunda fase do Mundial de Seleções. A gente lembra para você que a fase 16 avos é uma novidade, já que a gente teve a ampliação da Copa. E para você, quanto é que vai ser esse jogo? Será que os europeus vão se dar melhor ou a Argélia vai passar? Comenta aqui no nosso YouTube, inscreva-se no nosso canal também, ative o sininho para sempre que a gente tiver ao vivo postar conteúdo, você acompanhar com a gente. Para analisar esse jogo, eu estou aqui com a Fran Alberto mais uma vez. Fran, seja muito bem-vinda. O que esperar de Suíça e Argélia? Primeira do grupo B contra a terceira do grupo J. É um jogo que eu coloco a Suíça como favorita para poder vencer esse duelo. A Suíça que esteve no grupo B, né, ao lado do Canadá, Catar e Bósnia, começou com muita posse de bola, começou muito bem em questão de resultado, criou muitas oportunidades, mas acabou levando o empate do Catar nos minutos finais, depois goleou a Bósnia por 4-1 e depois venceu também a seleção do Canadá, deixando o Canadá na segunda posição do grupo, que fez inclusive o Canadá jogar a fase 16 avos fora do Canadá, né? Jogou nos Estados Unidos. A Suíça é uma equipe muito bem organizada, que gosta muito de ter essa posse de bola e que cria muitas oportunidades. Tem jogadores muito bem em todos os setores, né? E a gente está vendo nesse jogo contra a Bósnia, onde goleou. Eu costumo dizer, Matheus, que quando o primeiro resultado às vezes não é o esperado, deixa a desejar, a próxima equipe sempre sofre as consequências. E tudo aquilo que não deu certo no primeiro jogo contra a seleção do Catar, a Bósnia acabou levando, né, sofrendo bastante. Primeiro tempo de muito volume, de muita posse de bola, de muitas oportunidades, mas foi no segundo tempo mesmo onde as bolas começaram a entrar, né? Eu coloco como um dos destaques dessa equipe da Suíça o Manzambi, ele que não começou como titular nessa Copa, mas é um jovem de apenas 20 anos, ele que joga no Freiburgo da Alemanha e fazendo bons jogos com a seleção da Suíça. Pois é, ele inclusive marcou contra a Bósnia, né, duas vezes, e marcou e deu assistência contra o Canadá, o Johan Manzambi, jogador jovem de apenas 20 anos. Uma novidade, né, que pode fazer a diferença nesse duelo decisivo, Fran. Sem dúvida nenhuma. Ele, quando ele entra como titular, ou até saindo do banco, ele gosta de pisar muito dentro da área, ele finaliza muito bem, ele se apresenta o tempo todo para o jogo, e é algo que a equipe da Suíça estava precisando. É claro que a gente pode destacar outros jogadores também, o Nendoye, que joga muito pelo lado esquerdo, mas acaba variando um pouquinho com o Vargas, e quando o Vargas entra naquele lado esquerdo, o Indori vai para o lado direito, que gosta do 1 contra 1, tem um Embolou que joga sendo uma referência também, que já fez um gol de pênalti na primeira partida, além de um meio de campo com o Chaka, que é um dos destaques, é o capitão, é o responsável pela bola parada, é o que dita o ritmo nesse meio de campo. A Suíça chega muito forte, a gente está vendo aí, né, a quantidade de passes. Ele é um jogador que participa o tempo todo dessa construção e também tem um papel fundamental também defensivamente. A gente está vendo aí a enormidade de passes que o Chaka deu contra a Bósnia, né? Muitos corretos, desde o campo de defesa até lá a ponta esquerda no ataque. E ali são contados, né, os erros de passe do Chaka. Um jogador extremamente experiente, né? Tá no Sunderland hoje lá no futebol inglês. Tá com 33 anos, talvez jogue mais uma Copa, mas é realmente impressionante a quantidade de passes. E um detalhe interessante é que a Suíça levou gol em todos os jogos dessa Copa. Então, talvez fechar a casinha nesse momento de mata-mata seja uma das prioridades do técnico suíço, hein, Fran?
Tem que sentir um pouquinho o jogo, né, como que vai vir essa Argélia que caiu no grupo com Argentina, Jordânia e Áustria e teve dificuldade em todas as partidas também, sofreu bastante gols, mas conseguiu também chegar com perigo no ataque. Enfrentar a Argentina nunca é bom negócio, né, principalmente no primeiro jogo, o sistema defensivo da Argélia não funcionou, o Zidane, que foi o goleiro, também não fez uma boa partida contra a Jordânia, venceu por 2-1 de virada, mas apostou muito na bola parada, nos escanteios, que era uma fragilidade dessa seleção da Jordânia, e depois teve aquele empate muito duvidoso, né, que deu muito o que falar em 3-3 contra a seleção da Áustria, mas também é uma equipe que deixou chegar e pode acontecer. Tem jogadores importantes, como o Mahrez, o Aouar, que é um meia que gosta de apoiar, que gosta de finalizar. A gente tem o Brahim Maza, que joga no Leverkusen, além de uma liderança defensiva também, que é o Ben Sebaini, né, que é o zagueiro do Borussia Dortmund. Então, é uma equipe que pode aprontar muito contra essa seleção da Suíça, se não tomar cuidado. E no meio-campo também tem uma figura que ganha destaque em relação ao número de passes, né? Que é o Chaíbe. Antes aqui em off você tinha falado. Se a gente falou da distribuição do Chaka de um lado, olha o mapa de passes aí do Chaíbe. Muitos passes desde o campo de defesa também participando dessa construção e apenas 2 erros naquela partida eletrizante contra a Áustria, hein, Fran? É um jogador muito dinâmico, Matheus. É um jogador que gosta de aparecer o tempo todo para ajudar na construção das jogadas, que tem uma ótima visão também do jogo. É aquele clássico camisa 10, né? Então vai ser um duelo bem interessante. O Chaíbe de um lado, o Chaka do outro lado, e tem tudo para ser um ótimo duelo. Talvez muita gente não esteja esperando muita coisa desse jogo em relação a alguns outros jogos que nós tivemos nessa Copa, mas é um confronto que pode entregar muito entretenimento para quem estiver acompanhando. Um dado flash score, né, nesse jogo aí, entre Argélia e Áustria, é que o Chaíbe teve média flash score 7,5. E o que ganha destaque também são os passes certos que ele deu no terço final, na parte final do campo, né, na parte ofensiva. Foram 15 passes corretos de 17 tentados. E esses 2 erros a gente está vendo ali, que são aquelas 2 linhas vermelhas. Ele também se apresenta na grande área. Nesse jogo contra a Áustria, nem tanto, mas contra a Argentina, ele fez um gol, só que esse gol foi anulado pela arbitragem de vídeo. O Messi também já tinha feito um. Então, o Chaíbe é um jogador que participa bastante do jogo e promete trazer muita força para a parte da frente da Argélia. E um outro jogador também perigoso, que você também já citou, que a Fran não fica atrás, é esse daí que está na tela, Mahrez. Riyad Mahrez, o que dizer desse homem que marcou 2 gols na última rodada, Fran? É um jogador canhoto, né, que joga muito pelo lado direito e ele gosta de jogar com os pés invertidos, justamente para ter a linha de fundo e cortar muito para dentro, né, onde ele pode fazer muitos cruzamentos ou até mesmo finalizações. É um dos líderes dessa equipe da Argélia. Acompanhei muito o Mahrez nessa temporada no Ali, no Saudita. É um jogador que é bem regular, experiente também e que pode ser um fator decisivo nesse ataque, junto com o Maza, junto com o Aour, junto com esses jogadores que a gente já destacou, com o Chaíbe também. É um jogador que você cria muita expectativa por tudo que ele já fez também na carreira dele no Manchester City e agora também na Arábia Saudita, além dos gols importantes que ajudaram a equipe da Argélia a conquistar resultados positivos. Pois é, a Argélia, que o Mahrez, né, ele teve 1,76 de chances de finalização no alvo, né, de grande chance de criação de finalização no alvo, aquele XGOT que chama, de finalização no alvo, a porcentagem de ter um gol em cada finalização, que ele deu 3, né, é mais de 100%. Então é um jogador que é um extremo finalizador, extremamente perigoso quando finaliza e que, sem sombra de dúvidas, pode fazer a diferença. Eu queria saber de você, Fran, em relação à porcentagem de favoritismo. A Suíça, você falou que entra como favorita. Como é essa porcentagem? 60-40, 70-30? É importante para quem gosta de fazer aquela pezinha, né?
Eu coloco até 55 aí a 45, porque é um jogo onde tudo pode acontecer, embora eu ache a Suíça favorita, é uma equipe que tem mais conjunto, que gosta de ter a posse de bola, que cria muitas oportunidades, como a gente tem acompanhado, mas também em alguns momentos desliga um pouco defensivamente. E a equipe da Argélia já chegou, não tem nada a perder, pode acabar surpreendendo e não seria novidade nenhuma também, ou uma baita surpresa, ou uma grande zebra se a Argélia conseguir avançar. Sabe aquele jogo que vai amarrando e de repente está numa prorrogação, leva para os pênaltis, até porque a Suíça já deixou a desejar nessa Copa no empate com o Catar. Então, por que não a Argélia também conseguir surpreender? Mas vejo a Suíça aí como favorita para poder avançar nesse confronto. Tem um detalhe também sobre questão histórica. A Suíça não avança para um mata-mata de Copa há exatos 88 anos. Será que isso entra em campo? Será que isso pesa, Fran? Não, eu acho que é mais para nós mesmo, né? A gente analisar ali e ter algo para poder debater do que para os jogadores. Eu acho que se fosse um adversário mais qualificado, talvez fala, nossa, será que a gente não vai conseguir avançar de novo? Mas é um adversário muito acessível e quando a bola rola, Matheus, acaba esquecendo essas estatísticas, esses retrospecto e aí deixa só as coisas fluir. Tá bom, valeu, Fran. Muito obrigado pela sua análise e pela sua participação com a gente, minha amiga. Eu que agradeço, meu amigo, e até a próxima. Até a próxima. Beijão, Fran, e beijão também para você que ficou com a gente. Olha, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que vai pintar aqui no cantinho da sua tela, olha só. E aí você baixa o nosso aplicativo Flash Score, você vai ficar bem informado. Estamos fazendo várias reportagens sobre a Copa e o Josias Pereira está lá nos Estados Unidos contando todos os detalhes para a gente desse Mundial de Seleções. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todos os conteúdos e coloca aqui nos comentários quanto é que vai ser Suíça e Argélia. Quem passa? Quero saber de você. Continue com a gente, porque aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.